A divindade do Senhor Jesus. Meus amados, mais uma vez falando aqui sobre a divindade do Senhor Jesus, agora abordando esse tema. Está escrito, o Senhor Jesus disse, está em João 14, 28. Vamos ler aqui. É um texto muito usado pelas religiões não cristãs. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. As religiões não cristãs usam bastante esse texto para negar e afirmar e ensinar a inferioridade de Jesus com relação ao Pai, ou seja, negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, sem examinar outras passagens bíblicas que de forma categórica confirmam e declaram a divindade do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o artigo que está no meu site palavradaverdade.com com o título Jesus, meu Pai é maior do que eu. Tais religiões não levam em consideração dezenas de textos que atestam de forma inequívoca que Jesus o Cristo é o Deus encarnado. Ora, uma análise imparcial, sem fanatismo, deveria abranger não apenas algumas passagens bíblicas, as demais, de algum modo contrárias às suas pretensões, deveriam ser objeto de exame e esclarecimentos. Resta-nos responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, e reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É o que eu estou fazendo aqui, pregando, ensinando, repetindo com amor. O que eu acabei de ler está em 1 Pedro 3, versículo 15, e Tito, capítulo 1, versículo 9. A divindade do Senhor Jesus é clara como a luz do sol, mas com escamas nos olhos, os homens não conseguem enxergar nem o sol do meio-dia. Se Jesus declara que o Pai é maior do que ele, não podemos contestá-lo. Cabe-nos, todavia, conhecer em que sentido, em que circunstância ele fez essa declaração. Antes vejamos alguns registros que confirmam a divindade do Filho. Colossenses 2, versículo 9, diz, porque nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, nele habita de forma total toda a plenitude, toda a virtude, todos os atributos de Deus estão nele. Ou seja, o atributo da onipresença, da onisciência e da onipotência, eternidade e imutabilidade. Paulo está declarando que no Filho habita toda a plenitude, a abundância da deidade absoluta. Eles não eram meros raios da glória divina que o enfeitavam, iluminando a sua pessoa por um período de tempo e com o esplendor não dele mesmo, mas ele era e é o Deus absoluto e perfeito. E o apóstolo Paulo usa o termo theotes, que quer dizer divindade, para expressar essa deidade essencial e pessoal do Filho, conforme dicionário 20. Apesar da clareza textual, que dispensaria qualquer comentário, afirmam os anticristos, baseados em Colossenses capítulo 1, verso 19, que a divindade do Filho é derivada, ou seja, está escrito em Colossenses 1, 19, porque foi do agrado do Pai
que toda a plenitude nele habitasse. A tradução do Novo Mundo de 1986, livro usado pelas Testemunhas de Jeová, assim traduziu: porque Deus achou bom que morasse nele toda a plenitude. Esta tradução é um esforço para neutralizar a divindade do Filho. Todavia, nada no texto indica que o Pai transferiu divindade ao Filho. Se o Pai houvesse concedido toda a plenitude de sua divindade ao Filho, estaria criando outro Deus. Então nós teríamos dois deuses. A palavra grega pleroma, traduzida como plenitude, tem nesse caso o significado de Deus na perfeição do seu ser. Colossenses 2, versículo 9, como nós lemos, declara que Jesus é um homem-deus, porque a deidade habita nele. O verso 1, 19, diz que o Pai é uma unidade com o Filho, como declarado pelo Filho, por Jesus, em que ele diz: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Aqui está mais uma das declarações de Jesus a respeito de sua divindade. Ele afirmou que a mesma pessoa do Pai, ele afirmou que é a mesma pessoa do Pai, tem os mesmos atributos divinos, mas que ele e o Pai são duas pessoas distintas em unidade divina. E também ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Respondendo a Filipe, está em João 14, versículo 9. Então, eu e o Pai somos um, mas eu sou distinto do Pai. Aqui está uma das expressões, declarações da Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Vamos ver Filipenses 2, versículo 6. Diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou seja, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É necessário meditar a respeito dessa passagem. Porque uns afirmam: olha, ele falou que não queria ser Deus, porque diz que ele não teve usurpação ser igual a Deus. Eis a chave para entendermos João 14, 28. E também Filipenses 2, 6. Usurpar significa apossar-se à força ou por fraude. O texto diz que Jesus, que era Deus, ou seja, sendo em forma de Deus, é que ele era Deus. Não havia como se apossar de prerrogativas divinas que faziam parte do seu ser. Daí o termo usurpar, ele não usurpou coisa nenhuma, ele já era. Apesar disso, renunciou a elas. E como homem, e servindo ao Pai, enfrentou a cruz. Em outras palavras, o Verbo que era Deus se fez homem e habitou entre nós. Vamos adiante. Forma de Deus e forma de servo. A palavra grega morphe, M-O-R-P-H-E, denota forma ou traço especial ou característico de uma pessoa ou coisa. É usada como significado particular no Novo Testamento somente acerca de Cristo, em Filipenses 2, versículos 6 e 7, nas frases sendo em forma de Deus e tomando a forma de servo. Vamos detalhar. Em resumo, se todos admitem que Jesus tomou a forma de homem, quando ele diz sendo em forma de Deus, aliás, quando ele diz sendo em forma de servo, porque o texto o diz, também é justo admitir que ele também é Deus, isto é, em forma de Deus.
Se a palavra diz que ele tomou a forma de servo, que ele, sendo em forma de servo, todos admitem que realmente ele se fez homem, também, quando diz que ele era em forma de Deus, podemos admitir e admitimos, porque é verdadeiro, que ele era Deus. Porém, como está em João, capítulo 1, verso 14, que o verbo que era Deus se fez homem e habitou entre nós. Por essa razão disse que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. E verdadeiramente homem. Leia-se. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, versículo 20. Veja também João 20, 28, Isaías 9, 6, 44, versículo 6, 54, versículo 5, Atos 20, 28, Romanos 9, 5, 1 Timóteo 3, 16, Tito 2, 13, Hebreus 1, 8. Na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, fizeram uma sutil alteração do texto de 1 João 5, 20. Vejam. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi um contorcionismo para negar a divindade do Senhor Jesus. Substituíram o pronome este por esse, para sugerir que o verdadeiro Deus não é o Filho. A emenda não deu certo, pois todo o enunciado do texto fala da pessoa de Jesus. Ademais, o próprio Jesus declarou ser a verdade, João 14, 6. Não existe uma verdade do Pai e uma verdade do Filho. Os dois são a verdade, os dois são um. Fazendo-se semelhante aos homens. Nessa situação, como homem e como servo, Jesus pediu ao Pai que passasse dele o cálice da cruz e que perdoasse seus algozes. Orou também ao Pai em favor dos discípulos. A humanidade de Cristo, ou seja, esta subordinada ao Pai, dirigida pelo Espírito Santo, foi uma condição para o seu messianismo. E isso não é contra a sua deidade. Jesus formou-se homem e, como homem, submeteu-se ao Pai durante todo o tempo da sua vida terrena. Abdicara de sua condição de viver como Deus e passara a viver como homem. Como Deus, Jesus era igual. Como homem, era menor, conforme está na Bíblia apologética. Portanto, na condição de homem, nascido de mulher, pôde declarar com propriedade e segurança: o meu Pai é maior do que eu. Você poderá se aprofundar nesse estudo a respeito da divindade do Senhor Jesus, consultando o site palavradaverdade.com. E lá nós temos alguns estudos sobre esse assunto. Fique com o Senhor Jesus e tenham todos um felicíssimo ano novo.